Olá, aluno. Eu me chamo João e nós vamos falar sobre o ensino religioso do budismo, tá? Princípios e práticas. O budismo, ele surgiu no norte da Índia por volta do século V antes de Cristo, né? A partir dos ensinamentos do Siddhartha Gautama, posteriormente chamado de Buda. Buda significa aquele que despertou. De acordo com a tradição budista, o Siddhartha buscou compreender as causas do sofrimento humano e encontrou um caminho de transformação baseado no conhecimento e na disciplina e na prática, né? O budismo é uma religião filosófica. O estilo de vida baseia-se nos ensinamentos do Buda, Siddhartha Gautama, né? Tem um caráter filosófico e religioso. É considerado uma fé não teísta, ou seja, não tem um Deus específico, não tem um Deus próprio, não acredita num Deus. O conceito budista de Deus é diferente das religiões ocidentais, né? Onde um único ser supremo, divino e eterno, celestial e todo-poderoso é criador de todas as coisas. Ele não acredita dessa forma. Entre as suas maiores linhas de pensamento, o controle dos eventos da Terra, ou seja, da natureza, de tudo que acontece na Terra. O universo está na mão dos Devas, dos Bodhisattvas, ou seja, os próprios seres humanos, dos espíritos famintos e dos seres do inferno. Eles também têm uma concepção diferente do que é inferno, né? E eles chamam esses seres de Naraka. Um Devas do budismo é um ser diferente. É um ser não humano, que são mais poderosos e vivem mais. E, no geral, têm a sua existência mais satisfeita do que a média dos seres humanos, né? Os Bodhisattva é um ser, é um estado sublime em que o ser humano alcança na vida. É uma iluminação, né? Esses Bodhisattvas, né? Ele tem um desejo espontâneo de atingir o mesmo status espiritual do Buda, para benefício de todos os seres cientes. De acordo com o budismo tibetano, o Bodhisattva é um dos 4 estados desse ser, né? Ou seja, Buda era um Bodhisattva, né? Entre os principais ensinamentos do budismo está as 4 nobres verdades, que apresentam uma compreensão sobre o sofrimento, suas causas e a possibilidade de superá-los. É o caminho para a sua superação. Destaca-se também o caminho octopus, formado por orientação relacionada à compreensão e ao pensamento, à fala, à ação e o modo de vida, ou esforço e atenção concentrada, né? Nesse caminho octopus, né, existe uma percepção correta, saber da verdade, a intenção correta, que é libertar sua mente de todo o mal, é a palavra correta, não falar nada para machucar as pessoas, né, para machucar o que está à nossa volta, a ação correta, trabalhar para os bens dos outros, o modo de vida correto, respeitar a vida, o esforço correto, que é a resistência à maldade, a atenção correta, que é a prática da meditação e controlar os seus pensamentos. Outro símbolo do budismo é a meditação na roda do Dharma, destacando que essa manifestação pode apresentar diferentes significados conforme a tradição. Também o budismo não constitui uma realidade homogênea, existindo diferentes escolas e tradições.
Entre elas está o Theravada, que significa ensino dos sábios ou doutrina dos anciões. É uma escola budista mais antiga, que teve sua origem na Índia. Consiste relativamente observadora. Essa é uma escola que se aproxima mais do surgimento do budismo. Seu foco está na busca pessoal pelo fim do sofrimento e a realização do nirvana, que representa a extinção das paixões, que é o estado último de libertação. É um dos mais antigos, né? É o Theravada. O outro é o Mahayana, também conhecido como caminho para muitos. É um termo classificatório empregado no budismo, que pode ser utilizado em 3 formas distintas, tá? Como uma tradição viva, e é a maior das 2 principais tradições do budismo atualmente, sendo o Theravada a outra, né? Como vertente da filosofia budista, diz respeito a um nível de prática e motivação espiritual, sendo mais especificamente o Bodhisattva, né? É um dos 3 yanas, ou caminho para a iluminação, sendo os outros o Theravada e o Jarayana, que a gente vai ver daqui a pouco. A origem do nome é controversa e surge de um debate sobre qual seria o verdadeiro ensinamento de Buda. Apesar do movimento ter suas raízes no Gautama Buda, as provas históricas sugerem que ele surgiu no século I a.C. O outro é o Jarayana, que a gente acabou de falar, também conhecido como Mantrayana ou Tratrayama. Muitos já ouviram falar sobre os mantras, né? É um conjunto de escola budista esotérica. O termo tem como origem os sânscritos, que significa veículo diamante, às vezes considerado como uma extensão do budismo. Muitos não consideram como o budismo em si, mas sim como uma extensão do budismo, né? O Vajrayana defende a adoção de frutos da iluminação como o caminho. Quais são os países que atualmente, né, têm o budismo como a sua religião? Atualmente nós temos em algumas partes da China, mas mais predominante é na Tailândia, no Myanmar, Camboja, no Sri Lanka, no Butão, no Laos e na Mongólia. Esses são os principais países em que a influência do budismo, onde o budismo influenciou na cultura a sociedade, tá? Uma das heranças culturais que o budismo trouxe para esses países, né, é a arquitetura, as artes plásticas, a literatura e a filosofia política de cada nação onde se estabeleceu. A religião budista ela fundiu-se com as tradições locais, criando manifestações culturais únicas de cada país. Se você ver esses países, eles têm na raiz deles o ensinamento do budismo, né? E por que conhecer uma religião diferente, né? Como nós estamos conhecendo o budismo agora, por que conhecer uma religião diferente é tão importante e o que ele contribui para uma convivência respeitosa entre todas as outras religiões, né? Eu professo uma religião cristã, evangélica, né, protestante e reformada. Outras pessoas são católicas, outras pessoas são umbandistas, mas por que conhecer um novo, né? A gente conhecer o budismo, entender como é que funciona, qual é o pano de fundo
o que eles nos ensina, quais são os ensinamentos, o que traz o budismo, né? A gente pode ver que eles têm um dharma, eles buscam uma coisa, eles têm um direcionamento para melhorar a vida humana, para melhorar para a compreensão, para o ser humano chegar a um nível melhor, né? Um conhecimento melhor. Você vê que naquela roda, na roda no caminho do Octopus, né? Como eles entendem que a percepção correta, que a intenção correta, né? Ele fala que a gente tem que se libertar da mente de todo mal, falar não falar coisas que machuquem o nosso próximo, né? Trabalhar para o bem dos outros, respeitar a vida, são tudo conceitos que trazem dentro do budismo, né? Resistir à maldade, praticar a meditação e controlar os pensamentos, né? O que que isso contribui, né? O que que isso nos traz, né? O que isso contribui para uma convivência mais respeitosa? A gente pode ver que no pano de fundo das religiões, nós vemos, primeira coisa que a gente precisa desmistificar um preconceito e um estereótipo, né? É muito comum em algumas religiões evangélicas dizer tudo que é do diabo. Mas então é uma coisa que a gente precisa entender, que o pano de fundo é bom. O pano de fundo é bom. Então, o medo de não conhecer como eles pensam, como funciona a religião, por exemplo, o budista, que é que nós estamos falando agora, como o medo de não conhecer traz uma intolerância. Na maioria das vezes, uma falta de informação. O medo e a intolerância surgem, na maioria das vezes, na falta de informação. Outra coisa que mostra, né, que revela que valores humanos universais estão presentes nas outras religiões também, como o budismo, que é o que nós estamos estudando, né? Conceito como amor ao próximo, a caridade, a compaixão, a busca pela paz interior, o respeito ao ser humano, aos mais velhos, né? Então nos revelam valores universais, né? Outra coisa, desenvolve a empatia e o diálogo. Ao estudar e ouvir sobre a fé de outro, exercitamos a capacidade de nos colocarmos no lugar dele, né? Por que que eles buscam aquilo? Por que que eles fazem daquela forma? Por que que eles buscam aquela meditação? Porque tá nesse. Então nós entendemos a importância que a crença tem na vida deles, na nossa vida, né? O que nós cremos, o que eles creem, a história na história e nas decisões daquelas pessoas. E por fim, ela fortalece o respeito à liberdade de escolha. Compreender a diversidade religiosa nos ajuda a aceitar que o mundo é plural. E o respeito nasce quando entendemos que cada indivíduo tem o direito fundamental de escolher o seu próprio caminho espiritual. Nós não podemos impor algo às pessoas. Nós podemos apresentar. Eu apresento o budismo, como nós conhecemos aqui. Eu posso apresentar a teologia reformada para vocês, que é o que eu acredito. Outra pessoa pode apresentar a religião católica, outro pode representar qualquer outra religião. E nós temos a liberdade de escolher o que nós queremos abraçar, o que nós queremos trazer para a nossa vida, o que nós queremos, o que nos alimenta espiritualmente, o que nos alimenta, o que nos leva a caminhar para o crescimento de seres humanos que nós somos e vivemos em uma sociedade onde precisa acabar a intolerância a outras religiões. Eu me chamo João e agradeço vocês por assistirem a essa aula.